Fala, galera. Vou mostrar para vocês aqui um programa, né, bem interessante, né, que a gente pode utilizar para visualização de estruturas aí cristalinas, beleza? Então, sistemas cristalinos que nós trabalhamos em sala de aula, né, que a gente tem um pouco de dificuldade de visualização, pelo fato de estar desenhando o tempo inteiro, né, esses sistemas na lousa, e é difícil, né, colocar no plano ali com uma lousa, uma estrutura 3D para visualizar os eixos, os ângulos, é mais complexo, né? Além de levar um tempinho da aula para te desenhar. Aqui é o seguinte, é um software chamado, um programinha chamado Crystal Walk, bem interessante, bem elegante, e quem desenvolveu foi uma equipe aqui, né, coordenada aqui pelos professores, pelo professor Ricardo, né, Neto, Mendes Leal Neto, okay, que é o idealizador, o doutor Fernando Bardella e o mestre André Montes Rodrigues. Então, aqui é a equipe, né, responsável por esse projeto, tá? Aqui estão a publicação do software, ok? Algumas publicações aqui da equipe, do laboratório, estava vendo aqui, fiz algumas buscas, então acho que vale a pena acessar a página aqui do laboratório. Aqui, ó, a referência do Crystal Walk está aqui, desse lado, ok? Onde eu estou passando o mouse aqui, ó, Crystal Walk, Crystal Structures, Step by Step, ok? Então, eu aconselho vir aqui nessa página, fazer algumas leituras. Você pode digitar aí o Crystal Walk, vem aqui na própria página, está aqui o grupo de visualização científica de materiais, bem legal, página do laboratório. Pode carregar aqui o programa Launch, programa, você carrega e vai abrir aqui esta página, essa interface para a gente, ok? Então, não precisa baixar o programa, não necessariamente, isso aqui é tudo online. E você vai ter contato com essa interface. O que é que essa interface mostra para a gente? Ela mostra que os eixos cristalográficos, tá? Então, aqui estão os sistemas cristalinos, eles apresentam eixos cristalográficos, né? Então, tá aqui desse lado. De frente para o observador, nós temos o eixo A. Na vertical, nós temos o eixo C, tá? E o eixo B ele vai ser perpendicular ao eixo A e ao eixo C. Isso, né, que nós falamos na sala de aula. Então, o eixo frontal observador, o eixo A, ok? Que a gente também pode chamar aqui de eixo X. Só a gente trocar os eixos aqui. Né? O B seria o Y e o C seria o Z, ok? Voltando a ABC, tá aqui. Também tem aqui no cantinho da tela, né, as estruturas, na verdade, das relações angulares entre esses eixos. Né? Observe aqui, ó, entre o eixo A e B, nós temos 90 graus, ok? Que é o eixo gama. O eixo alfa, entre B e C, é 90 graus, e o eixo beta, entre 120 graus. Então, está mais inclinadinho, né? Mexer algumas coisas aqui e visualizar. Então, é bem legal. Né? Temos os eixos representados aqui embaixo, né? Aqui, e também as relações angulares axiais. Bem legal, bem interessante. Então, tá aí. Como nós falamos, o sistema cristalino, o quê? Na verdade, é um conjunto de cristais, né? Cujos eixos cristalográficos aqui, ó, né, são iguais em suas dimensões relativas. Então, um conjunto de cristais, né, cujos eixos cristalográficos são iguais em suas dimensões, tá? Relativas. Então, isso aí que é um sistema cristalino, né, que a gente pode plotar aqui várias células unitárias. Então, as relações angulares, né, entre essas células formando o sistema vão ser relações constantes, né, gerais constantes. E a gente tem aqui 7 sistemas cristalinos. E aí eu posso começar a brincar o seguinte: eu vou aqui, ó, vou definir minha rede de Bravais,
Então, vai estar assim, desse jeito. Você clica aqui, nesse quadradinho, que é um cubo, e uma célula aqui cúbica, né? Aí você clica aqui, para a gente definir. Então, quem define é o usuário. Eu tenho aqui 7, né? 7 sistemas cristalinos. O sistema triclínico, aqui em cima. O sistema cúbico, tetragonal, ortorrômbico. Aí tem aqui o romboédrico, hexagonal e, por último, o monoclínico. Então, 7 sistemas cristalinos podem ser formados, ok? Agora, em relação... aí, lembra, gente, que, por exemplo, a gente não coloca isso aqui no quadro, isso aqui é um tormento, né? Apesar de a gente desenhar, tentar desenhar muito bem, mas é uma figura estática. Ela fica parada. Você pega aqui a forma cúbica, por exemplo, você desenha um cubo, né, com os vértices, né, com as arestas, né, tudo bonitinho, as faces, mas, cara, não dá para explorar muito, não dá para virar. Né, isso aqui no quadro desenhou, tá lá fixo, acabou. Então, por exemplo, gente, ele dá aqui umas relações, né, as relações angulares, né, aqui em cima, as relações entre os eixos e os ângulos. Observe aqui que o cúbico, né, nós temos o eixo A, B e C são iguais e todos os ângulos são de 90 graus. Tá bom? O tetragonal, cadê? Tetragonal, aqui um exemplo. Ó. Tem o eixo A, B iguais, mas o C ele é maior. O C é maior, então eu tenho A igual a B, que é diferente de C. Agora, os ângulos são todos 90 graus. Igual o sistema aqui cúbico. Então, tetragonal só tem um A e B iguais, diferente de C, mas os ângulos são iguais e o cúbico aqui tem tudo igual. Eixos e ângulos, relações todas iguais, ok? Mas, por exemplo, se eu pegar aqui um monoclínico, então vou pegar esse sistema aqui. O monoclínico tem uma relação, ele dá aqui em cima para mim, aqui, ó. O ângulo beta é 90 graus. Agora, o ângulo alfa e gama são 90 graus e o beta é diferente de 90 graus. Tranquilo? Então, observando aqui, por exemplo, o alfa e o gama, 90 graus. E o beta, diferente de 90 graus. Mas dá para a gente explorar esse beta aqui? Não dá. Mas a gente pode, eu vou plotar lá para a gente ver. Então, monoclínico, a gente vai ver aqui, né, o cúbico e o tetragonal. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Então, novamente, deixa eu voltar. Vocês vão clicar aqui, vão definir a célula. Então tá aqui, a célula unitária foi plotada. Aparece na sua tela que você pode aumentar e pode diminuir. Beleza? Então, bem legal, né? Bem legal. Relação angular, como eu disse, no sistema aqui cúbico, eu tenho relações angulares, todos os ângulos iguais a 90 graus e todos os eixos são iguais, A igual a B, que é igual a C, tá bom? Se eu mudar aqui, por exemplo, para tetragonal, como eu falei, eu terei todos os ângulos iguais, né, alfa 90, beta e gama 90, mas o eixo A, ele é igual ao eixo B, observe, é igual ao eixo B, mas o A e o B são diferentes do C, aqui, ó, na vertical. São diferentes do C, porque o C é maior, tá bom? Então dá para você ver de cima, ver do lado, é bem legal. Bem interessante. Agora, pensando aqui no a gente tem essa estrutura, né? Então, o que é que ele dá para mim aqui? O alfa entre C e B é 90. Então, ó, deixa eu aumentar, entre C e B, então C e B 90 graus, e ele traz para mim também o gama entre A e B 90 graus. Então, tá aqui, ó, entre A e B 90 graus.
Mas o ângulo entre C e A dá 120 graus, que é o ângulo beta. Então, entre C e A, agora ficou legal. C e A, 120 graus. Tá vendo como dá para a gente visualizar? Virar aqui, né? Bem interessante isso. Muito bom programa. Muito bacana. Mão na roda, hein? Mão na roda para trabalhar na visualização aqui desses das células unitárias, ok? Então, os sistemas aqui dá para a gente trabalhar bem legal, bem interativo. Então, sabendo disso, vamos plotar, por exemplo, um, um, uma célula unitária aqui da ferrita. Ferrita ou então o ferro alfa, né? Que é o ferro puro, que tem estrutura cristalina. Vamos escolher aqui. Deixa eu destravar. Ok. Ele tem uma estrutura cristalina, ferrita, né, de corpo concentrado. Então, eu tenho aqui, a partir desses sete arranjos aqui, ó, né, nós temos dele derivações, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14 derivações desses sistemas aqui, desses sete sistemas. Beleza? Então, a partir desses sistemas eu tenho 14
unitárias. E aí, cara, qualquer estrutura cristalina possível vai estar enquadrada aqui dentro dessas derivações, tá? Então, se eu for pegar lá a ferrita, como eu estava falando, ela tem uma célula unitária, uma estrutura cúbica de corpo centrado. A gente clica aqui, ó. Clicamos, dou um zoom, aumento. Observe que nós temos os vértices aqui nas pontas, ó. E no centro do cubo nós temos um ponto, tá bom? Olha lá, no centro do cubo. Beleza. Excelente. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou plotar o motivo, que é o átomo. Então, cliquei aqui, clico aqui em cima. E a ferrita, óbvio, é composta pelo elemento químico ferro, tá? Então, cliquei aqui o ferro. Vou clicar no raio atômico. Olha o que aparece para mim. Clico agora em visualizar. E aqui eu tenho os átomos, né, com um raio atômico bem grande, né? Então eu posso descer aqui, rolar, dar um scroll down e clicar no raio atômico aqui. Agora eu vou aumento o raio atômico ou diminuo o raio. E dá para a gente visualizar bem, né? Desço, posso clicar aqui também. Opa, eu vejo o cubo fechadinho, tá? Átomo de ferro aqui, outros cortados, né? Então, aqui ele diz para mim que ele está aqui cortado, eu vejo o central, bem perfeito, e está aqui, a estrutura cristalina da ferrita, né? Então, está aqui a célula unitária da ferrita. Posso diminuir ou então aumentar e visualizar, né? Então, tá aí. Os eixos estão aqui botados, né? Bem legais e bonitos. Tá, então, o que é que a gente pode fazer mais aqui? Vou diminuir, eu posso plotar em direção ao eixo, eu vou tirar aqui a nomenclatura que é o eixo A, né, que é o eixo X, eu posso adicionar uma célula para cá. Tá? Então, vou aqui em cima, eixo X, e ploto mais uma. Tá aí. Diminuo o raio para visualizar, tá vendo aí? Então, tinha uma célula aqui, plotei outra para cá. Tá aí. Em direção ao eixo X, ao eixo A. Beleza? Posso também fazer o seguinte, vou tirar esse do eixo A e plotar agora em direção ao eixo Y, tá? Que é o eixo B. Então, veio para cá. Eu posso tirar, vou tirar esse aqui agora e plotar um para cima, em direção ao eixo C ou eixo Z. Tá lá, plotei para cima, diminuo o raio. Tá aí. Tá vendo que legal? E agora eu posso plotar todos, né, em todas as direções. Diminuo o raio que eu consigo visualizar. Tá aí a estrutura, aqui já é uma estrutura cristalina da ferrita. Aí eu dou um clique aqui e vou visualizar a célula unitária. Opa, olha lá dentro. Célula unitária. Então tem um 4 em cima e 4 embaixo, mostrando aqui apenas uma. Tá ela aí. Beleza? Legal. Muito bom esse programa. Muito bom. Os idealizadores estão aí de parabéns mesmo. Ok, a gente pode também plotar aqui o seguinte, a estrutura do NaCl. Então, vou escolher aqui uma estrutura cúbica, né, de face centrada. Observe que eu tenho aqui, né, nas faces, eu tenho os vértices, e na face, no centro da face, eu tenho uns pontos, né? Tem pontos nas faces. Legal. Como é formado pelo cloreto de sódio, vou escolher o motivo, clico aqui em cima. Então, cloreto, cloro, é um ânion, carga negativa, escolho o raio atômico, clico aqui de novo, agora de sódio, um cátion, raio atômico positivo,
Está carregando. Aí clico aqui para visualizar, diminuo o raio atômico, faço um ajuste. Opa, então tá aí. Né? Então, eu escolhi como cor aqui o cloro, né, que é o verde, visualizar de novo. Então, cloro aqui no centro, o lilás, que é o sódio. Tá? Então, tá aí a célula. Deixa eu diminuir. Tá aí a célula. Que legal, hein? Muito, mas muito bacana. É a célula unitária de corpo centrado. Olha a lateral, cara. A face. A face. Então, tem o cloro, né? Aqui nos vértices e no centro. Sódio aqui, né? Entre os cloros. Beleza? Aí eu aumento o raio ou então diminuo. Tá, os dois motivos, que é o cloro e o sódio. Tá? Retorno para aqui. Muito bacana, muito interessante, muito legal mesmo. Posso tirar também aqui, ó. Então as faces, eu vou dar cor às faces. Posso também remover tudo, ok? Muito legal, interessante. Então, gente, aqui é o Crystal Walk, dá para fazer várias pesquisas, né? Procurando aí os minerais, descobrindo os sistemas, né? Os arranjos, né? Que eles são formados, né? Células unitárias, os tipos e as variações, né? Onde eles se encaixam e dá para você plotar aqui, plotar, colocar os átomos e fazer essa brincadeira que eu estou fazendo aqui. Beleza, galera? Então fica aí a dica, né? Desse software que é bem interessante mesmo. Então vamos lá. Grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fala, rapaz, tudo bem? Retornando aqui mais uma vez, devido a uma falha na conexão no dia da aula, acabei não disponibilizando esse material para vocês, mas eu vou colocar aqui e fazer uma breve explanação para que a gente possa lembrar, né, do que a gente viu, né, que nós discutimos muito durante a aula, e apenas para constar aqui no canal e isso ficar disponível para vocês, beleza? Então vou passar algo muito breve, né, mas dá para a gente lembrar de tudo que a gente discutiu, né, sobre essa aula sobre a geologia econômica, beleza? Vamos nessa. Lembrando que aqui é só uma introdução, né, a parte inicial desse assunto bem importante, para um curso de mineralogia, por exemplo, geologia, mas aqui como a gente trabalha com engenharia civil, a gente vai apenas abordar,
fazer uma breve explanação, né, sobre a geologia econômica, beleza? Então, recursos e reservas são conceitos diferentes aqui, que eu preciso primeiro definir. Recursos são qualificados como todos os bens minerais e energéticos que efetivamente ou potencialmente possam ser úteis ao ser humano, ok? Então, aqui todos os bens, né, minerais e energéticos que efetivamente ou potencialmente possam ser úteis ao ser humano e, consequentemente, dotados de algum valor econômico. Então, sempre pensar nisso aqui, gente. Reservas referem-se à parte do recurso em que, então é parte, ok? Em que o volume, a demanda de mercado, o custo de produção e o preço de comercialização são favoráveis à sua exploração. Então aqui, ó, eu penso no preço, no custo de produção, né, na demanda do mercado, ok? E aí eu tenho que pensar se esses pontos aí citados, né, grifados, são favoráveis, né, à sua exploração comercial, beleza? Então lembrem aí de tudo que a gente falou lá na aula, ok? E aqui também nós discutimos esse diagrama, esse gráfico, e falamos aqui sobre as reservas, né, identificadas e recuperáveis, beleza? Então tem aqui custo de extração e o grau de incerteza sobre a extensão da jazida e viabilidade, ok? Então tem aqui custo de extração e grau de incerteza, são duas variáveis colocadas aqui, levadas em conta quando eu preciso distinguir recursos não recuperáveis aqui, ó, potencialmente não recuperáveis de recuperáveis, ok? Tudo isso aqui leva em conta preço, né, tecnologia, exploração, ok? Então, investimentos em exploração, tudo isso aqui vai trazer, esses fatores aqui vão trazer essas reservas aqui, ó, tá? Para que os bens, né, recuperáveis, bacana? Então, um recurso não identificado se transforma em reserva, né? Reserva, devido a investimento em exploração geológica, óbvio, né? Então, reduzindo o grau de incerteza, isso é importante, né? Necessário, né? Não dá para fazer uma exploração quando tem um alto grau de incerteza, né? Então, eu preciso quantificar a sua viabilidade em relação ao custo de extração. Isso é importante antes de lançar a mão aí adentrar numa exploração possível, né, de algum recurso. Isso é importante, a gente diminuir o grau de incerteza. Tecnologia, a gente vai se valer disso aqui, ok? Apurar preço de mercado, que vão contribuir para transformar esses recursos subeconômicos, né, que estão aqui em cima, aqueles que já possuem um grau de incerteza quantificado, ok, em reservas identificadas e recuperáveis. Aí agora vale a pena a gente poder fazer essa exploração, beleza? Então isso gerou discussão lá, só lembrando para vocês do que a gente falou. Então eu tenho aqui que é o seguinte: a gênese de um depósito mineral está ligado ao enriquecimento de uma determinada porção rochosa. Ok? Então, a gênese do depósito mineral está ligada ao enriquecimento de uma determinada porção rochosa, né, aumentando sua concentração média de uma substância mineral em relação ao seu valor médio na crosta. Beleza? Então é o seguinte, galera, ó. Dessa forma, a razão entre o conteúdo, teor de uma substância num mineral de minério, já falamos disso, que é o teor de minério, ok? E sua abundância na crosta terrestre é denominada de fator de concentração. Então, fator de concentração, eu levo em conta, né, a relação entre o teor, né, de minério, tá bom? E a média que eu encontro na crosta, beleza? Então vamos lá.
Tem essa tabelinha que é famosa, que está aqui a fonte Prezerol, 2006, página 567. Né? Eu tenho os elementos, primeiro elemento aqui, alumínio. Na abundância na crosta, né, porcentagem em peso, eu tenho aqui 8. Bacana. Fator de concentração tá aqui entre 3 e 4. Beleza, galera? Já o níquel, eu tenho abundância na crosta, na porcentagem em peso 0,0072 e o fator de concentração é 150. Né? Então, o fator de concentração depende também dos custos de extração. Preciso levar isso aqui em conta. Não só aqui a concentração dele, beleza, galera? E tecnologias empregadas no processo de lavra mineral. Então, tecnologia sempre de olho nisso aqui, ó, para viabilizar a exploração, beleza? Bem como do preço de mercado, né? Tudo isso que a gente já falou lá. Preço, tecnologia, custo de extração. E aí, dessa forma, esse fator de concentração é variável, né? De ano a ano. Porque preço, tecnologia e custos, isso varia, né, de épocas, de tempos em tempos, beleza? Valeu, galera. Então, como é que a concentração de um mineral aumenta, né? Você tem uma concentração de um elemento ali em determinado local, e isso nós falamos de muitos processos geológicos, bacana, em que a gente tem uma concentração, a formação desses depósitos, tá bom? Então é imprescindível que haja uma fonte, né? Então eu tenho aqui uma fonte, né, que forneça a substância que irá se concentrar em um local específico. Então tá aqui o lacólito, né, nessa região aqui, bacana. A gente falou de diques e soleiras, que chamaremos de ambiente de deposição. Então precisa ter uma fonte e um ambiente de deposição determinado para que essa substância seja transportada, né, lá da sua origem, do seu local de origem, até ali o seu sítio de deposição, bacana, passando por um meio que permite o fluxo, até ser aprisionada numa armadilha, o que a gente chama de armadilha, bacana? Então lembrem lá dos diques que nós falamos, das soleiras, das armadilhas onde são depositados essas substâncias, bacana? Então os depósitos minerais são criados por vários tipos de processos geológicos, né? Em geral, um depósito mineral forma-se quando 3 condições são satisfeitas. Os minerais encontram-se, primeiro aqui, os minerais encontram-se em um local acessível a um mecanismo natural de transporte, beleza. Um mecanismo natural de transporte está disponível para mover os minerais para fora da fonte, então está aqui a fonte aqui embaixo, eu preciso de um meio para transportar esses minerais para fora, tá? Para fora dessa fonte. E existe um sítio onde o agente transportador pode depositar os minerais, beleza? Então tenho aqui, né, a fonte, tem um caminho que vai ser depositado e os minerais vão ser lançados aqui em algum lugar desse, bacana? Então tem uma fonte, um meio de transporte e eu tenho um local de deposição, beleza? Então, minerais de minério, gente, só lembrando vocês que os depósitos ricos de minerais, né, a partir dos quais podem se recuperar metais valiosos, são denominados minérios, beleza? Então a ideia aqui dos minérios é eu recuperar metais valiosos, tá? Então aqui são os depósitos ricos de minerais, né? Então eles são os minérios, beleza? Agora, os minerais que contêm esses metais são chamados de minerais de minério. Aí que é legal, né? Minerais de minério, falamos tanto disso na aula. Os minerais de minério são sulfetos, aí que já foi questão de prova, né? Os óxidos, os silicatos. Bacana esses 3 grandes grupos, né? Os minerais de minério de cada um desses grupos são compostos por elementos metálicos, né? Como enxofre, oxigênio, óxido de silício, respectivamente, tá bom?
Então, que isso aí a gente utilizou para fazer quer dizer, isso aí foi questão de prova, hein? Então, temos aqui o exemplo corvelita, um mineral de minério de cobre, né? Por exemplo, é um sulfeto, então está aqui o grupo dos sulfetos, tá? O sulfeto de cobre. A hematita, um mineral de minério de ferro, beleza? Então, é um óxido. A garnierita, um mineral de minério de níquel, beleza? Então, o níquel aqui nesse caso é um silicato, nesse caso aqui específico, ok? Nós temos lá sulfetos também, né, do níquel, fazendo parte desse grande grupo. Além disso, alguns metais como o ouro, né, são encontrados no estado nativo, isto é, não combinado com outros elementos, beleza? Aqui embaixo tem as rochas, né? Rochas, tem os minerais, né? Aqui é a hematita, a covelita e a garnierita, que são os exemplos que eu coloquei aqui em cima para vocês, beleza? Tranquilo. Ou a gente distinguiu também, gente, o mineral de minério, né? Aquilo que a gente tem interesse, né? Os minérios associam-se dois tipos de minerais, né? Mineral de minério, que é aquele que apresenta valor econômico, né? Então tá aqui embaixo, tá? E o mineral de ganga, ou então ganga, o rejeito, né? O que não é economicamente aproveitado. Esse aqui economicamente não nos interessa, beleza, galera? Então, só reforçando aqui, porque os depósitos minerais encontram próximos à superfície, beleza? Então a gente tem, né, graças a processos geológicos, tá? A gente tem uma deposição mais superficial e aí tem algumas propriedades aqui nessas camadas, algumas características, melhor falando, que permitem, né, a formação desses depósitos minerais na superfície, né? As rochas próximas à superfície contêm rachaduras, importante, fraturas, são os canais, né, os caminhos onde o material vai subir, que são fechadas pela pressão em profundidades maiores, ok, permitindo que o transporte de fluidos contendo minérios seja mais fácil. Além disso, as rochas próximas à superfície são mais frias, que permite a precipitação dos minerais de minério a partir dos fluidos quentes que os transportam, beleza? Então, só lembrando, né, que a gente estava discutindo, né, o porquê dessas deposições mais superficiais, né? Então temos aqui o primeiro tipo de depósitos hidrotermais, né? Águas quentes podem ser emanadas diretamente do magma, de uma intrusão ígnea, né, que é a fonte, e transportar os constituintes minerais solúveis do magma. Então aqui a gente tem, gente, ó, a gente tem aqui um veio, né, ou um filão que a gente chama, e a gente tem constituições aqui, composições diferentes ao longo desse veio. Bacana? As soluções hidrotermais podem também se formar quando a água subterrânea entra em contato com as rochas aquecidas, ou com a intrusão quente reagindo com ela, retirando os constituintes minerais que são liberados pela reação. Bacana? Então a gente vai ter aqui solidificações e precipitações diferentes, bacana, então depende muito das condições, né, em que esse filão aqui, esse veio se encontra, bacana. Então aqui eu tenho ferro, né, uma zona lixiviada formada, minério oxidado, superfície freática, está aqui nesse limite, tá? Sulfetos, minério primário aqui embaixo, então óxidos, carbonatos, sulfatos. Então tudo isso aqui vai depender muito dessa composição, né, nessas camadas aqui que a gente já discutiu, beleza? Então depósitos em veios, isso aqui é muito comum para ouro, tá? Os depósitos em veios são uma das principais fontes daqui de ouro, né? Deixa eu ver aqui uma imagenzinha, né? Então depósitos tabulares com forma de folhas, né, de minerais precipitados em fraturas e em juntas são denominados depósitos filonianos ou simplesmente veios. Então, olha que legal aqui, o crédito Mário Luiz de Sá Chaves,
tá? Depósito de quartzo hidrotermal. Então essa fonte aqui, ó, gente, ó, esse depósito, eu tenho aqui um quartzo hidrotermal. Repare o rapaz aqui, ó. Bacana, pesquisador, né? Então, depósitos disseminados, a gente ele mais fragmentado, bacana. Então, o veio aquele mais constante, mais contínuo, constante não, contínuo. E a gente tem mais fragmentado aqui um minério disseminado, que são os depósitos disseminados, beleza? Então, depósitos sedimentares, né, eu tenho esses veios também, ok? Então, constituem parte das maiores fontes de minérios do mundo, né? Muitos minerais de importância econômica são segregados por meios químicos e físicos, né, como resultado de processos sedimentares. Então, tem os veios trazendo esses minerais, tá? Então, eu tenho sempre uma zona aqui de, né, lixiviação, onde vai sendo transportado para as regiões mais baixas. Então, tem aqui um mapinha bem interessante que eu achei até na internet, está aqui a referência. Tá? Então, tem recursos minerais metálicos, né, fontes de metais não metálicos para usos industriais diversos, e energéticos, são fósseis, né, e nucleares, beleza? Então, está aqui os recursos minerais, energéticos, não metálicos, metálicos. Esses não metálicos são rochas ornamentais e rochas e minerais industriais, bacana? Então isso aqui já foi passado para vocês, tem a referência, né? E a gente leu e discutiu lá na nossa aula. Então tem aqui, gente, a tabela, né, dos metais, onde a gente tem, né, os metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, os ametais, tá? E os elementos aqui de transição, né, os metais aqui de transição. Tem o ferro, o níquel, olha, cobre, zinco. Bacana, então são aqui, a gente falou, né, desses metais. E só lembrando, a gente tem o magnésio, né? Lembrando que isso tudo aqui, quando a gente fala em metais, isso nos remete à tabela periódica, ok? Então voltamos aqui para a tabela periódica, nossas aulas de química, para a gente saber do que pelo menos a gente está falando, ok? Então a gente fala metal, a gente lembra lá de um bastão, de uma barra, alguma coisa assim, mas na verdade é um elemento, né, que tem características, né, que faz com que esses átomos sejam enquadrados dentro de um grupo aí, de um elemento, por exemplo, o ferro, tá? E a gente passa, esse elemento tem propriedades que a gente passa a utilizar e explorar economicamente, beleza? Então, qual o grande objetivo aqui dessa aula? É você saber, né, como engenheiro, que esses minerais, eles não vêm do além. Não, todo o nosso curso que a gente falou de tudo, né, a formação desses depósitos todos, né, foram aulas e aulas a gente falando disso. Eles não vêm do nada, né? Não surge assim, num piscar de olhos, são processos geológicos, né, de formações aí desses depósitos, formação desses depósitos, e que a gente passa a utilizar esses recursos no nosso cotidiano. Então, na construção de uma casa, se você observar, nós temos quartzo, feldspato, tá? Aço, né, ferro, níquel, tá? Temos aqui alumínio, cobre. Então, vários metais que nós utilizamos, né, nas construções, e tudo isso aqui vai ter uma variação, porque isso tudo aqui, esses minerais, dependem da exploração, óbvio, exploração mineral. E como a gente falou da parte econômica, né, que isso foi bem discutido, temos variações, né, no mercado, consequentemente, o preço aqui da obra, ele também varia.
Às vezes muito, às vezes menos, depende do tempo, né, e dos recursos que você vai utilizar. Então é importante, essa aula é importante, né, esse curso, para você, numa construção, por exemplo, você sabe de onde vem o cobre. Né, isso é legal. Feldspato. Então, não vem do nada, né? Areia, brita, tá? Beleza, galera? Então, metais conhecidos e seus principais minerais de minérios, né? O ferro, eu tenho o metal ferro que eu encontro na hematita, o cobre na calcopirita. Então, hematita, observe aqui ferro, né? Calcopirita, o cobre. Bauxita, né? Onde eu encontro o alumínio, tá aqui. A pentlandita, onde eu encontro o níquel. Bacana? Então, aqui eu encontro o níquel. E os metais menos conhecidos, tem aqui o telúrio, o neodímio, tá? Então a recita tá aqui, ó. Se refere ao res, né? Então a recita, onde eu vou encontrar o telúrio, ok? Utilizado em semicondutores, cerâmicas e ligas, neodímio, a fergunicita, fergusonita, desculpem, tá? Onde encontro o neodímio, que é utilizado para produção de óculos de proteção, vidros, lâmpadas e ligas. Beleza, galera? Recursos minerais não metálicos, né? São minerais cuja exploração não é motivada por seu conteúdo metálico, mesmo que possuam metais em sua composição. Então, minerais não metálicos, eles possuem metais em sua composição, mas a exploração ela não é motivada por seu conteúdo metálico. Valeu? Então tá aqui. Você utiliza lá na obra, né? Então tem o cimento, né? Que eu tenho aqui o calcário, a argila, tá bom? Rochas ornamentais, brita, areia, né? Argila de novo que a gente falou, né? Faz parte da composição aqui do cimento. O vidro, o tijolo e etc, etc e tal. Beleza? Então aqui você, ao longo desse curso, a gente chega ao final. E essa última aula, como nós discutimos bastante, né, a participação de vocês foi bem importante também para a gente estabelecer aí alguns conceitos. E com isso a gente passa, né, a ter uma visão mais ampla de onde vêm esses recursos minerais, né, que chegam até a nossa obra aí, que podem encarecer um pouco mais ou facilita a nossa vida, né? Mas temos aí uma variação de preço, né? Como eu falei, depende do mercado. Mas o mais importante ainda é você saber que isso aqui, né, e tem uma formação. Então, a formação ela depende muito desses processos geológicos, né, que nós discutimos ao longo desse curso. Beleza? Então fica aí, gente. Um abraço para vocês. Fala, rapaz, tudo bem? Retornando aqui mais uma vez, devido a uma falha na conexão no dia da aula,
Acabei não disponibilizando esse material para vocês, mas eu vou colocar aqui, fazer uma breve explanação, para que a gente possa lembrar, né, do que a gente viu, né, que nós discutimos muito durante a aula, e apenas para constar aqui no canal e isso ficar disponível para vocês, beleza? Então vou passar algo muito breve, né, mas dá para a gente lembrar de tudo que a gente discutiu, né, sobre essa aula aqui, essa aula sobre a geologia econômica, beleza? Vamos nessa. Lembrando que aqui é só uma introdução, né, a parte inicial desse assunto bem importante, para um curso de mineralogia, por exemplo, geologia. Mas aqui, como a gente trabalha com engenharia civil, a gente vai apenas abordar, fazer uma breve explanação, né, sobre a geologia econômica, beleza? Então, recursos e reservas são conceitos diferentes aqui, que eu preciso primeiro definir. Recursos são qualificados como todos os bens minerais e energéticos que efetivamente ou potencialmente possam ser úteis ao ser humano, ok? Então aqui todos os bens, né, minerais e energéticos que efetivamente ou potencialmente possam ser úteis ao ser humano e consequentemente dotados de algum valor econômico. Então sempre pensar nisso aqui, gente. Reservas referem-se à parte do recurso em que, então é parte, ok? Em que o volume, a demanda de mercado, o custo de produção e o preço de comercialização são favoráveis à sua exploração. Então aqui, ó, eu penso no preço, no custo de produção, né, na demanda do mercado, ok? E aí eu tenho que pensar se esses pontos aí citados, né, grifados, são favoráveis, né, à sua exploração comercial, beleza? Então lembrem aí de tudo que a gente falou lá na aula, ok? E aqui também nós discutimos esse diagrama, esse gráfico, e falamos aqui sobre as reservas, né, identificadas e recuperáveis, beleza? Então tem aqui custo de extração e o grau de incerteza sobre a extensão da jazida e viabilidade, ok? Então tem aqui custo de extração e grau de incerteza, são duas variáveis colocadas aqui, levadas em conta quando eu preciso distinguir recursos não recuperáveis aqui, ó, potencialmente não recuperáveis de recuperáveis, ok? Tudo isso aqui leva em conta preço, né, tecnologia, exploração, ok? Então investimentos em exploração, tudo isso aqui vai trazer, esses fatores aqui vão trazer essas reservas aqui, ó, tá? Para que os bens, né, recuperáveis, bacana? Então, um recurso não identificado se transforma em reserva, né, reserva, devido ao investimento em exploração geológica, óbvio, né? Então, reduzindo o grau de incerteza, isso é importante, né, necessário, né? Não dá para fazer uma exploração quando tem um alto grau de incerteza, né? Então, eu preciso quantificar a sua viabilidade em relação ao custo de extração. Isso é importante antes de lançar a mão aí adentrar numa exploração possível, né, de algum recurso. Isso é importante, a gente diminuir o grau de incerteza. Tecnologia, a gente vai se valer disso aqui, ok? Apurar preço de mercado, que vão contribuir para transformar esses recursos subeconômicos, né, que estão aqui em cima, né, aqueles que já possuem um grau de incerteza quantificado, ok, em reservas identificadas e recuperáveis. Aí agora vale a pena a gente poder fazer essa exploração, beleza? Então isso gerou discussão lá, só lembrando para vocês do que a gente falou. Então eu tenho aqui que é o seguinte: a gênese de um depósito mineral está ligado ao enriquecimento de uma determinada porção rochosa, ok? Então, a gênese do depósito mineral
está ligada ao enriquecimento de uma determinada porção rochosa, né, aumentando sua concentração média de uma substância mineral em relação ao seu valor médio na crosta, beleza? Então é o seguinte, galera, ó. Dessa forma, a razão entre o conteúdo, teor de uma substância num mineral de minério, já falamos disso, que é o teor de minério, ok? E sua abundância na crosta terrestre é denominada de fator de concentração. Então, fator de concentração, eu levo em conta, né, a relação entre o teor, né, de minério, tá bom? E a média que eu encontro na crosta, beleza? Então vamos lá. Tem essa tabelinha que é famosa, que está aqui a fonte Prezerol, 2006, página 567. Né? Eu tenho os elementos, primeiro elemento aqui, alumínio. Na abundância na crosta, né, porcentagem em peso, eu tenho aqui 8. Bacana. Fator de concentração está aqui entre 3 e 4. Beleza, galera? Já o níquel, eu tenho abundância na crosta, né, porcentagem em peso 0,0072 e o fator de concentração é 150. Né? Então, o fator de concentração depende também dos custos de extração, preciso levar isso aqui em conta. Não só aqui a concentração dele, beleza, galera? E tecnologias empregadas no processo de lavra mineral. Então, tecnologia sempre de olho nisso aqui, ó, para viabilizar a exploração, beleza? Bem como do preço de mercado, né? Tudo isso que a gente já falou lá. Preço, tecnologia, custo de extração. E aí, dessa forma, esse fator de concentração é variável, né? De ano a ano, porque preço, tecnologia e custos, isso varia, né? De épocas, de tempos em tempos, beleza? Valeu, galera. Então, como é que a concentração de um mineral